nós vamos apresentar a resenha do filme Cósmica Viagem. O nosso grupo é composto por Victoria, Stephanie, Teresa, Marília e Natália. Cosmic Voyage é um documentário no estilo curta-metragem de 1996, produzido por Jeffrey Marvin e narrado por Morgan Freeman. O filme leva os espectadores a uma viagem através de 42 ordens de magnitude, com o início em uma festa na Itália, expandindo até a borda do universo observável. A visão volta à Terra e depois com um zoom em uma gota de chuva em uma folha até o nível das partículas subatômicas, como os quarks. Além disso, o filme oferece umas dicas breves sobre a teoria do Big Bang, buracos negros e o desenvolvimento do nosso sistema solar. Também simula uma viagem através de Family Tervatron, um acelerador de partículas em Chicago, onde uma colisão de átomos é descrita. O documentário começa tratando de escalas, mostrando objetos que se mostram grandes inicialmente, mas, por serem revelados menores que humanos, se tornam pequenos. Ele então nos induz a pensar que a escala que é por nós usadas no dia a dia somos nós mesmos. Posteriormente, nos faz questionar do mundo lá fora. O que seria verdadeiramente grande ou pequeno? Baseado nessa indagação, há mais de 25 séculos atrás, nos mais diversos lugares do mundo, filósofos começaram a criar teorias racionais a respeito do mundo que os cerca. Na República Marítima de Veneza, em 1609, Galileu Galilei apresentou o telescópio. Do mais alto campanário, ele demonstrou que seu aparelho recém-criado poderia identificar os navios horas antes que fossem visíveis a olho nu. Após isso, quando ele apontou o telescópio para o céu, durante a noite, ele descobriu que a Lua era montanhosa, que Júpiter tinha suas próprias luas e que a Via Láctea possuía um número incontável de estrelas. A viagem cósmica começa numa praça em Veneza, e é dito que, como o universo é bastante extenso, poderíamos nos perder facilmente, e que para isso não aconteça, precisamos de pontos de referência para que tenhamos senso de escala. A primeira comparação é feita entre o bambolê, que está no chão, e o círculo de pessoas que o rodeiam, o que é 10 vezes maior que ele. Ele começa a usar circunferências que lembram bambolês para representar cada vez que a visão se torna 10 vezes mais ampla. Uma circunferência de 100 metros engloba a praça onde o documentário estava se passando. Já uma circunferência de 1000 metros engloba o centro da cidade de Veneza. E como a Vitória estava falando, o documentário começa a dividir essa distância da praça até certo ponto em forma de círculos. E o ponto que nós teríamos mais conhecimento seria a Lua, que estaria a 15 bilhões de anos-luz distante da Praça de Veneza, onde começa o documentário. Os cientistas então descobriram que o universo estava se expandindo. Eles começaram a pensar fora do que eles já sabiam com o telescópio, como a Vitória falou, e começaram a perceber que dentro dos átomos, eles descobriram que dentro dos átomos existiam elétrons, que esses elétrons é como se eles estivessem em vários lugares ao mesmo tempo. Depois disso, eles começaram a perceber a existência de todas as galáxias, e depois disso nós temos a descoberta do DNA, que foi a maior descoberta. E essas estrelas que conseguimos ver da Terra não seriam uma estrela, seria uma galáxia que seria composta de incontáveis estrelas. Depois disso, ele começa a explicar como decorreu a invenção, a descoberta do microscópio, que foi simplesmente um adolescente. Ele criou essa engenhosidade para olhar as gotas de água que estavam presentes nas folhas das árvores. E quando ele apontou, ele descobriu que dentro dessa gota de água existia todo um mundo. Existiam várias coisas acontecendo. Documentário de como era tudo no começo. Ele fala que as partículas elas estavam todas juntinhas, tipo mais ou menos desse tamanho, e elas se expandiram e depois explodiram. Nessa expansão e explosão, elas se juntaram para formar os átomos e formar toda a arquitetura do cosmos. Isso foi há mais ou menos 2 bilhões de anos atrás. E com essa explosão ficou várias nuvens
de gás e poeira. E quando elas se chocavam, elas começaram a formar as galáxias. E uma desses choques de duas estrelas, que eram formadas pelos átomos que estavam rodando pela força da gravidade, surgiu o Sol. Que no Sol tem todas as partículas que a gente precisa para sobreviver. No caso de que na Terra, o que foi que aconteceu? Veio muitos meteoros e tipo chuvas ácidas, essas coisas assim, e com isso veio os elementos que hoje são, vamos dizer que os principais para a vida. Com essa chegada dos elementos na Terra, o mar ele meio que guardou esses elementos e eles foram combinados. E com isso deu origem à Como a vida. Maria falou, com a explosão vieram os materiais que são necessários para a vida, que são a água, o carbono e a energia. As moléculas, elas de alguma forma foram protegidas pelo oceano e depois elas se combinaram de alguma forma e deram origem à vida. As bactérias, elas foram os primeiros organismos vivos e algumas delas, chamadas bactérias azuis esverdeadas, elas começaram a liberar oxigênio e com isso começou a mudar toda a atmosfera do nosso planeta. Com esse oxigênio começou a ser criada a camada de ozônio, que, como nós sabemos, serve para nos proteger dos raios ultravioletas e também, depois dessa modificação, começou a surgir outros seres vivos. Surgiu também algumas colônias de algas verdes que também liberavam oxigênio. E depois disso, começou a surgir tipos de vida que já tinham um esqueleto ou ficavam em conchas para se proteger. Bom, depois de um tempo, todo o oceano ele foi colonizado e os organismos começaram a ir para a Terra. Os primeiros organismos que foram para a Terra foram as bactérias, depois as algas, as plantas e, por último, os animais. Os vertebrados, eles começaram a se desenvolver e evoluiu até animais maiores, até os seres humanos. Isso durou esse processo do Big Bang até o humano, durou cerca de 15 bilhões de anos. Depois, quando ele encerra esse assunto sobre o Big Bang, ele volta para a nossa civilização atual e fala sobre como o homem já está vendo o universo. Ele fala sobre o telescópio espacial de Hubble, que ele mostrou várias regiões, que desde que ele foi lançado, ele mostrou várias regiões ainda não vistas pelos humanos e mostrou até como se dava a morte de uma estrela. Mostrou também algumas nebulosas, como a nebulosa da Águia, que nela nós temos uma cortina, como se fosse uma cortina de gás incandescente, que com ele tem o surgimento de novas estrelas, o nascimento de novas estrelas. E também a nebulosa de Órion, que nela nós podemos ver uma poeira que parece formar um sistema muito semelhante ao nosso sistema solar. Ele também mostra um pouco sobre os buracos negros, como eles se comportam, como sua gravidade, que ela tem uma gravidade tão poderosa que consegue atrair até mesmo... Com tudo que já foi dito, pela primeira vez em nossa história, temos agora fortes evidências de que existem planetas orbitando outras estrelas. Os cientistas acreditam que podem existir milhões de planetas como a Terra apenas na nossa galáxia. Alguns radiotelescópios buscam por sinais de vida que talvez revelem a presença de civilizações alienígenas. Será uma grande mudança caso recebamos um sinal e mudará a visão de nós mesmos e do nosso universo. Telescópios como o gigante observatório Keck no Havaí capturam a luz emaecida que viajou até nós através de toda a história cósmica.